Sextou, meus consagrados, sejam bem-vindos a mais uma previsão aqui da nossa leitura diária, onde eu sempre trago religiosamente aqui, sem falhar, todas as perspectivas, as previsões, as tendências, tudo aquilo que nós podemos nos deparar nesse dia e como agir da melhor forma, como se preparar da melhor forma, como aproveitar as oportunidades da melhor forma. E vamos chegando já, vem se inscrevendo, já chega se inscrevendo, já chega seguindo o perfil, já chega ativando as notificações para não perder nenhuma previsão, para receber todos os dias a sua previsão no seu celular, no seu aparelho, onde você ouvir, né? E eu sou a Tami, sou taróloga, e todos os dias eu tô aqui com vocês. Então hoje nós temos uma previsão com o seguinte: temos o Rei de Copas nas finanças, a Rainha de Ouros no trabalho, o Seis de Ouros na área amorosa, o Sol na espiritualidade e na saúde, e o Conselho é a Torre. Tá? Tá bom pra ti? Então, segura que lá vem. Bom, começando aqui pelo Rei de Copas nas finanças, dá para perceber claramente que existe uma generosidade muito grande nesse dia em relação às decisões financeiras, né? É um dia que traz muito altruísmo, você provavelmente pode querer, né, pode sentir uma tendência a ajudar as pessoas, a de alguma forma expressar ali algum apoio, né, enfim, com a sua generosidade, de uma forma amigável, com sabedoria e tudo mais. Mas aqui nós também precisamos nos atentar, porque esse Rei de Copas ele é extremamente sensível, extremamente emocional. E aí ele pode ter algumas decisões um pouco impulsivas, né? Ele pode se deixar levar muito por essas emoções ou por qualquer emoções assim, não precisam ser emoções boas, digamos assim, de você, eu tô querendo agradar uma pessoa aqui, vou dar um presente. Não só isso, tá? O Rei de Copas, ele também traz essa questão de talvez nós sentirmos uma raiva, uma coisa, e descontar nas finanças, entendeu? Ai, tô assim, tô agitada, tô... Sabe aquele dia que a gente fica assim, pô, tô um pouco triste, vou comprar sei lá, um fast food pra ficar mais feliz, sabe? É bem provável que a gente possa fazer isso, principalmente que hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, geralmente, a gente quer se permitir, tá? Mas é interessante pensar nisso, nesse equilíbrio de agir com generosidade, mas impor limites claros e estabelecer limites para evitar problemas futuros. Então, não esqueça de tentar, né, tentar ter essa, não perder a mão, digamos assim, né, com as atitudes generosas, com a sua empatia, com seus sentimentos, com as suas emoções, quando se tratar de fazer alguma decisão financeira, certo? Aqui no profissional, nós temos a Rainha de Ouros, o que indica um excelente dia para nos organizarmos, para agirmos de forma prática, fazendo o que precisa ser feito com gestão, assim, né? Onde você consegue prestar atenção nos detalhes e manter o foco no que precisa, no que é necessário no seu trabalho aí, né? Tanto com disciplina, tanto quanto com compromisso. Pode ser aquele dia que você percebe assim, ó. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Tem coisas que no trabalho e até na vida no geral, mas aqui nós falando do trabalho, tem coisas que elas são realmente assim muito rotineiras, né? Como por exemplo, eu às vezes esqueço de postar a foto da mesa das cartas quando eu tô atendendo de manhã cedo, tá? Mas geralmente eu sempre posto porque eu percebo que as pessoas já têm essa ideia de que a Tami tá atendendo. A Tami tá atendendo.
Já aconteceu de eu esquecer de postar, por exemplo, um stories atendendo e a pessoa perguntar se eu tô atendendo porque não viu nem os stories. Então, presta atenção. É uma coisa muito simples que precisa ser feita todos os dias, justamente de uma forma prática, responsável, que faz parte da rotina do trabalho. Vou dar outro exemplo. Lá em 2023, 2023, eu não sei se vocês lembram, mas eu acabei dando uma pausa no podcast por alguns meses. O pessoal que está no Spotify vai lembrar. Acredito que foi de março a setembro uma pausa que eu dei, tá? E depois, quando eu retornei, eu tive uma época que eu fiquei muito doente, assim, da garganta. Fiquei bem ruim, assim, tava bem ruim. E aí eu lembro que eu pensei assim, pô, será que eu continuo gravando? Será que eu não gravo? O que que eu faço? E aí eu tirei as cartas e veio a Rainha de Ouros. E claramente é uma resposta de que sim, continue, né, esteja continuando. E não esqueça de que é uma responsabilidade diária. Até porque o que que acontece? A Rainha de Ouros também lembra que o teu trabalho não vai servir só a você para você conquistar, né, seus objetivos, para você conseguir dinheiro e tal, mas também ajuda outras pessoas e também, né, e justamente era o que se tratava, porque o podcast não é só meu, não é meu jamais. O podcast é de vocês, é nosso. Então eu faço isso para vocês também. Eu fico preocupada sempre assim pensando, gente, eu tenho que gravar logo, eu tenho que postar porque o pessoal deve estar esperando para ouvir, o pessoal deve estar, porque eu sei porque eu também ouço geralmente previsões no YouTube e alguns canais de astrologia e tal. E quando as pessoas não postam, eu fico pensando o que que aconteceu que não postou, bah, e agora? Não, né? A gente fica assim, então é essa coisa, entende? De você fazer todo dia ali uma coisinha que é específica, mas precisa ser feita. Então, preste atenção nos detalhes do que precisa fazer, tá? Não se esqueça de que aquilo que você faz muitas vezes não beneficia somente a você, mas também os outros, né? Então, isso é importante lembrarmos. Aqui na área afetiva, temos os 6 de ouros. O que vai nos lembrar de que, novamente, eu tinha já. Foi anteontem, eu acho, que a gente tinha visto 6 de ouros aqui como conselho. E ele vem novamente aqui trazendo essa ideia de que as nossas trocas, elas precisam ser equilibradas, elas precisam ser harmônicas, elas precisam ser recíprocas. Porque vai me dizer, me responde aqui nos comentários se não é assim. Quando você se doa demais e não recebe algo em troca, existe um esgotamento, existe uma possível falta falta de motivação, né? A troca, quando é desigual, ela não é saudável. E isso é certo, gente, não tem. Se você tem uma amizade e só você chama, só você manda mensagem, só você procura, é sinal que você tá postando muito aí, tá se dedicando mais do que a outra pessoa. Então, é importante ter essa reflexão de examinar se realmente existe um apoio mútuo de ambas as partes e se tem essa disposição de ambas as partes também entre dar e receber, sabe? Então, é importante por quê? Porque o que que acontece? Quando eu, né, vamos supor, se eu sou uma pessoa que eu tô procurando uma amizade, procurando a pessoa e ela não tá me retribuindo, vai haver um momento que essa troca vai trazer um desequilíbrio, entende? Vai haver um momento que vai haver aí um possível desgaste, sabe? Porque o que que acontece, né? Às vezes, se você é bem assim, às vezes, sabe? Se você nutre algo que não tá te dando retorno, você vai ficar sem pra você. Vai faltar pra você, entende? Então, a troca ela também precisa ser uma recompensa. E gente, agora falando sério,
Na vida, no mundo, vocês podem ter certeza que todas as pessoas se relacionam por interesse. Ai, Tami, mas que é isso? Não, é. Por exemplo, eu tenho amizades que eu gosto muito, muito, muito da forma que elas agem, da forma que elas falam. Eu me identifico muito com os pensamentos, então me relaciono com essas amizades por interesse na mentalidade delas, nas histórias delas e em tudo aquilo que também acabo me identificando. Então é um interesse. Interesse em se relacionar com pessoas parecidas, no caso, né? Seria interesse em se relacionar com pessoas que têm um, um, um pensamento parecido, que tem ali um ideal, que tem princípios parecidos. Então, esse é o interesse também. Às vezes, o interesse não é só material, gente. Não é só porque a pessoa tem algo, tem isso, tem aquilo, tem dinheiro, não é. É porque a pessoa tem alguma coisa. Às vezes a pessoa tem beleza, você pode se relacionar amorosamente porque, nossa, a pessoa é muito atraente fisicamente, a pessoa é muito bela, muito, muito linda. O interesse seu é na beleza da pessoa, entendeu? Ah, eu gosto do fulano porque é engraçado, porque me diverte, porque conta piada. Você está se relacionando com interesse nisso que a pessoa te proporciona, né? Nesse bem-estar, nesse humor, entende? Então, não estou dizendo que ninguém vai comprar os teus sentimentos ou que não estou dizendo que tem que existir essa troca e esse interesse de ambas as partes, sabe? Para que as coisas possam fluir, para que você também tenha né, tenha de volta aquilo que você está se doando, entende? Então é muito importante lembrar disso nas nossas relações, certo? Aqui, gente, na saúde e na espiritualidade, nós temos o sol. Então é um dia que traz bastante vitalidade aí, glória a Deus. Bastante vitalidade para você de repente visitar uma amizade, visitar alguém e fazer companhia para sua família, estar com a sua família, se você puder, ou simplesmente ser o protagonista da sua própria vida. Se você, por exemplo, vai dizer assim: ai, Tami, mas eu nem tenho tempo para ver ninguém e nem consigo sair porque eu trabalho o dia todo e moro sozinho. Então, seja o protagonista da sua própria vida. Brilhe você para você mesmo. Aproveite a sua própria companhia. Saiba que você é a pessoa mais especial do mundo, certo? E aqui no conselho, gente, segura o tchan, que nós temos a torre como conselho. Então, meus queridos, aqui você vai ter que deixar as coisas por controle delas mesmas, assim, né, no geral. Tem muita coisa que talvez não vai poder ser mudada nesse dia. Talvez podem acontecer situações inesperadas, podem acontecer situações indesejadas, assim, e até um pouco caóticas, tá? Mas, assim, dentro da circunstância de fazer alguma coisa na situação, no ambiente, talvez não tenha muito o que você fazer a não se aceitar. E para você, você pode tentar reduzir um pouco a sua ansiedade, assim, entende? Mas quanto às questões, você não deve tentar controlar, sabe? E, assim, vamos supor, pode ser também uma resposta um pouco mais ativa, um pouco mais agressiva para alguma, né, não vou dizer agressiva, mas alguma medida razoável até, né? Vamos substituir para essa palavra. Porque, na verdade, pode ser necessário que você faça aí cria aí também uma situação de, por exemplo, aconteceu alguma coisa e a pessoa não foi repreendida, não foi punida, sabe? Então, às vezes, você vai ter que aí causar um desconforto, dar um xingo em alguém, entendeu? E não vai dar pra neutralizar, assim, as coisas, né, no geral. Então, você vai precisar, de repente, aí ter uma postura um pouco mais, né, não descontrolada, mas um pouco mais assertiva, assim, pra, de repente, tentar, como é que eu vou te dizer?
tentar deixar que as coisas aconteçam por si, porque realmente, assim, a única coisa que você pode fazer é por você mesmo nesse dia, entende? É você tentar, de repente, se controlar, fazer alguma coisa que possa, né, trazer um ponto um ponto de paz, um ponto neutro, assim, né, e tal. Porque se você tentar neutralizar a situação, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Tá acontecendo uma discussão entre minhas amigas, tá? A discussão tá bem complicada. Eu nem tenho nada que ver com o assunto, tá? E vou lá me meter naquela discussão. Aí o que que acontece? Você talvez pode pegar alguma carga para você ou até trazer algum problema para você também, né? Porque se metendo em questões que não dizem respeito a você, pode trazer algum problema para você, entende? Então, é importante de repente aí fazer um movimento, né, de assim, encarar a situação, né, encarar as crises que podem surgir, encarar os momentos desagradáveis, sem tentar mudar a situação, mas tentar saber reestruturar dentro de você a sua sabedoria, a sua paz, enfim, né? Claro que talvez não seja tão fácil dentro dessa circunstância aqui da torre ter uma paz, né? Mas você pode utilizar uma crise como essa para se conhecer melhor. E vou dizer para vocês, gente, quando eu tiro a torre para as pessoas assim no tarô e até para mim mesma aconteceu, são momentos que trazem assim um desconforto, que mexem com a gente, tá? Mas que são momentos muito transformadores, tá? Então você tem que lembrar disso também. Se tá acontecendo alguma situação, uma mudança, uma coisa drástica, isso provavelmente é porque você tem alguma coisa dentro de você que não tá bem estruturada, que precisa ruir, que precisa mudar, enfim, para que você consiga se reestruturar. Entende? Então, é interessante você ver por esse viés, sabe? De que, por exemplo, quando a gente vai construir uma casa, né? Vai construir uma casa ou vai fazer uma reforma, melhor, tá? Vamos fazer uma reforma. Como que você faz uma reforma? Você quebra coisa, quebra parede, faz sujeira, e aí tem todo aquele processo, mas depois tudo fica bonitinho, tudo fica impecável, né? Tudo fica melhor do que estava, entende? Então você tem que encarar essas mudanças como um desafio que vai fazer com que as coisas sejam melhor do que elas estão. E eu tô emocionada falando isso aqui pra vocês, gente, porque só quem já passou por uma torre na vida sabe do que eu tô falando. Só quem já passou por um momento de torre onde você teve que se reestruturar sozinho, muitas vezes, sabe que realmente não é fácil, tá? Não vou dizer pra vocês que é fácil, porque não é fácil. Mas as coisas, elas voltam muito melhores mesmo. Tô emocionada aqui falando com vocês. Mas é isso, gente. Não esqueçam que nós somos criados pelo Criador. Tudo que acontece a nós é por algum motivo. E a torre fala exatamente disso. Se estiverem acontecendo mudanças drásticas na tua vida agora, ouve esse conselho dessa amiga que tá aqui. Tudo precisa mudar para vir melhor. As coisas precisam, às vezes, serem. Né, alguma coisa precisa ruir para que você possa fazer uma coisa melhor em cima disso, para que você possa fazer disso algo melhor ainda. Entende? Então, já vou fazer a nossa oração, inclusive. Que nesse dia nós possamos aproveitar da melhor forma as oportunidades, as chances e principalmente que possamos usar todo momento de instabilidade, de confusão, de desestrutura para que possamos nos reestruturar. Eu não tô triste, gente, não tô chorando de tristeza, eu tô chorando de emoção, porque
É incrível observar isso, sabe? Que quando uma coisa parece estar totalmente destruída, você parece estar no meio do caos, você parece estar ali, né, num furacão. E quando passa a torre, você percebe que tudo aquilo precisava acontecer para melhorar. Então tenha certeza que tudo vai melhorar. Se você está me ouvindo e está passando por um momento assim, tenha certeza, confie em mim. Confie em mim que Deus é por nós. Certo? Deus é por nós e nada nos faltará. Tenha fé, tá bom? Espero que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. Lembra que essa é uma tiragem coletiva, talvez não ressoe especificamente para alguma situação particular. Então entre em contato comigo nesse link que você encontra aqui na descrição e pra gente poder trocar uma ideia, eu poder entender como que eu vou poder te ajudar, vai ser um prazer, vai ser uma honra. E entre em contato no link se você quiser uma consulta particular, tá bom? Tenho leituras de ano novo, previsão completa para 2026. Saiba iniciar o seu ano de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais leve, certo? É muito mais fácil começar o seu ano e viver o ano quando você sabe exatamente o que pode impulsionar a sua vida, o que pode acontecer, o que pode estar travando e até como destravar a sua vida, como evitar tudo isso, certo? Então entre em contato comigo para fazer a sua leitura. Gente, obrigada pela companhia e desculpa aqui pela emoção, não pude conter e só que eu sou isso, eu sou feita de verdade. Vocês podem ver que eu sempre gravo direto e hoje não seria diferente. Hoje não seria diferente, porque eu sou assim, eu sou sincera, eu sou verdadeira e eu quero expressar e transmitir exatamente o que eu sou para vocês. Então por isso que eu deixei que a emoção viesse para que a gente possa cada vez mais se conectar, se sintonizar e eu te desejo um ótimo dia, abençoado. Não esquece de seguir o perfil, de deixar o seu like, é muito importante para mim, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.